Fala, seus queridos do Enem 365, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bussunda e hoje eu trago um papo muito legal aqui no nosso canal com a Graziele Pérez, que é uma menina que ela foi minha aluna uns anos atrás e que ela está fazendo medicina na Federal, só que tem um detalhe. Ela saiu da escola pública, toda a vida estudando escola pública e conseguiu entrar na Federal, que é uma coisa que muita gente acha que é impossível. A gente vai falar um pouquinho da experiência dela, até para que vocês se inspirem nesse caso. Só vem, gente! Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós temos aqui no nosso canal essa garota maravilhosa, gente legal, querida, simpática, e eu sou um mentiroso. Não, capaz, tô brincando. Temos a querida Grazi, né? Graziele Pérez, que está cursando agora medicina, já faz desde 2015, 16, Grazi, na 16. 16, né? E fez cursinho, fez escola e hoje faz medicina e sucesso. Né, Grazi? Isso mesmo, isso mesmo. Obrigada pelo convite. Pois é, Estou Grazi. muito feliz. Eu te convidei, pensei assim, vou convidar a Grazi porque algumas pessoas elas podem servir de exemplo, de boa referência para outras e assim, ó, de boas. Tu serve de referência, tu serve de exemplo. Obrigada. Né? Pela tua trajetória e também tu escreve bem, eu leio teus textos no Instagram, coloca lá, então sempre são coisas bacanas que tu compartilha e eu achei que tu podia compartilhar aqui com a galera que assiste. E, gente, não vou monopolizar, eu já vou deixar gravado só para esclarecer, né? A Grazi, ela tem uma trajetória que é interessante. Primeira pessoa da família dela a fazer faculdade, a pensar nisso, a se estruturar para isso. A primeira pessoa da família dela, além disso, ela que vem de escola pública, passou por dificuldades aí, tipo, familiares, acabou uma coisa que é desmotivante para muita gente, né? Tu estava no ensino fundamental, perdeu o pai, Isso. né? Depois passou todo o ensino médio na escola pública, que a gente sabe que, apesar de todo o esforço que eventualmente existe, a escola pública tem algumas lacunas, algumas brechas. Então, assim, ó, isso é muito bacana ver que a Grazi, ela, em algum momento, ela disse, não, eu vou fazer e vou estudar, eu vou me preparar, vou me planejar e foi construindo o teu caminho, né, Grazi? Isso é muito bacana. Como é que foi essa Obrigada. história? Ninguém nunca tinha feito o ensino superior na tua família? Isso, eu venho de uma família em que fazer faculdade não é regra, né? Quando eu decidi, terminei o colégio, ninguém na minha família tinha faculdade. Minha mãe não tem, meu pai também não tinha, e eu fui a primeira a entrar em uma universidade. Que bacana. E aí, isso é interessante também, né? Porque muita gente que enfrenta algumas dificuldades, né? As pessoas tendem a pensar, não, é isso aqui, ninguém tem ensino superior na minha família, já tive esse problema agora, perdi meu pai, eu estava vindo de uma escola que de repente não tinha todo aquele preparo e a pessoa, esse é meu limite, parei por aqui. E aí tu teve muita dificuldade na escola, eu digo no sentido assim, muita lacuna ficou quando tu saiu do colégio, Grazi? Isso. Quando eu perdi meu pai, assim, foi algo muito ruim, mas ao mesmo tempo eu tinha que focar em algum lugar. E eu comecei a pensar, não, eu vou focar nos estudos. Mas o meu ensino fundamental e médio foi em escola pública. Então eu tinha as limitações, tinha greve, tinha toda aquela estrutura, falta de verba para as escolas, todas aquelas dificuldades que a gente sabe que o ensino público tem. Então, eu não vinha de uma escola que falava sobre vestibulares concorridos, não falava sobre Enem. Então, tudo eu fui construindo aos poucos, sabe? Na minha cabeça e tudo mais. Eu até falando para o público, para vocês que estão assistindo o vídeo, falava antes com a Grazi, né, quando a gente estava
fazendo uma conversa prévia para gravar o vídeo, eu falava assim que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu conheço escolas públicas que têm uma visão de preparar, de direcionar, etc. Eu mesmo vim de uma escola pública que sempre teve essa preocupação, mas as escolas, elas são, cada caso um caso. O que a gente sabe é que as escolas públicas, de forma geral, sofrem de alguma falta de verbas, dos baixos salários que não incentivam os profissionais, de problemas estruturais, de greves eventuais, né? Isso tudo são impeditivos, né? E Grazi, e outra, né? Que eu sei da tua vida, a Grazi foi minha aluna presencial. Sim. A Grazi no ensino médio também não era tantos estudos, era do rolezinho. Não, assim, eu estudava para passar no colégio. Eu nunca fui uma aluna assim 10, eu era uma aluna da média. Aluna e sim. às vezes abaixo da média um pouco, mas aí recuperava em outra prova. Então, assim, eu levava, né? Eu fui pensar em vestibular quando eu terminei o colégio. Pois E aí eu é, comecei a pois é. pensar nisso. Até por todo o contexto, né, Grazi? Porque na tua família ninguém tinha Sim, feito, estava numa escola que de repente não sim. tinha aquele incentivo. Quando é que tu pensou, eu vou fazer o ensino superior, vou fazer uma faculdade? Sim. Só depois do colégio. Só depois que eu terminei o colégio que eu comecei a conviver com pessoas que iam fazer faculdade, que para elas era certo, tu termina o colégio, tu vai fazer faculdade, era natural. E aí eu comecei a questionar aquele meu meio. Como assim? Eu não vou fazer? Eu não posso fazer também? Então isso me impulsionou de alguma forma a querer também, né? Sim. Mas Sim. tu foi, pelo que me falou, tu foi mal no Enem, né? Não, o primeiro Enem que eu fiz, eu tirei 500 e alguma coisa na redação, o que também não era uma nota baixa se eu fosse ver pelo meu histórico escolar, né? E Mas não era suficiente para eu passar no curso que eu queria na época. tirou E 500, tu tirou 500, 500 se tu era uma aluna nota 5 na escola, tá dentro da tua média, né, da Grazi? minha realidade, sim. E matemática eu tirei 400 e alguma coisa, assim. Matemática sempre foi a minha maior dificuldade, assim. As Sim. exatas. E aí daí tu tava terminando o terceiro ano do ensino médio, fez o Enem, teve essa nota no meio ali, Sim, não é uma nota horrível, que seria tirar 300, mas não é uma nota para passar em muita coisa. E aí sim. tu decidiu já no ano seguinte que tu ia fazer medicina ou não? Ai, não foi um processo até eu me convencer que eu poderia, sabe? Foi um Uhum. crescimento, eu acho que pessoal que influenciou. Eu fui vendo que era possível quando eu fiz o meu primeiro Enem. Eu queria entrar no ensino superior de alguma forma, né? E porque não era a realidade da minha família, então eu queria já entrar. E eu sempre disse para todo mundo que eu queria odonto. Eu sabia que eu queria a área da saúde, né? Mas o que estava dentro das minhas possibilidades naquela época era odonto. Sim. E aí eu fiz, com aquela nota do Enem, eu ganhei bolsa em biomedicina. E aí eu cursei um tempo. Chegou a cursar um semestre de biomedicina? Foi um semestre e pouco que eu Semestre cursei. Fazendo até uma observação, gente, ó, que a gente conversou antes, a Grazi e eu, ela falou, o que eu podia era odonto. Não é, gente, não entendam isso, né, Grazi, como menosprezo. Sim, É o que a gente falava. A gente tem a medicina como o curso mais concorrido de todo sim, o Brasil. Então, quando a sim, gente fala assim, vou pegar o meu exemplo, vamos supor que a Grazi é assim, e quando eu ia fazer história, eu sou formado em história, tá? Eu sim, ia fazer história porque eu não tinha condição de fazer medicina. Não é um desprezo à história, mas é a questão assim, ó, a nota para a história é uma, para odonto é outra, para medicina é outra, né? sim, Mas isso é interessante também, Grazi, já mostra uma coisa para a galera, né? Não adianta quem está nos assistindo, se tu sempre gostou sei lá, história e geografia, pensar que teu negócio minhas matérias preferidas da história e geografia, eu vou fazer medicina. é, A gente já tem uma área que a gente sente mais afim. Tu sempre foi sim, a saúde, né? isso, Eu pensou em odonto, chegou a fazer biomedicina, mas aí sim, também
Tu achava que, por essas questões das notas, que tu não ia nunca conseguir medicina e de repente Não, nem sonhou com isso. Foi isso? não, não. Era eu acho que até eu tinha vergonha de dizer para mim mesma e para as pessoas que estavam ao meu redor, né. "Ah, eu quero medicina". Mas como assim que é medicina, sabe? Porque eu via como um curso que ia ser difícil eu passar, enfim, né, não era a minha realidade. Tu quer contar aquela historinha lá que tu contou do cabeleireiro? Não, sim, é que assim, eu ouvia muitos comentários, sabe, comentários de: "Ai, tem gente que tá fazendo mais tempo de cursinho e não passou, então tu não vai passar", ou comentários da minha própria família dizendo que eu tinha que trabalhar logo, que eu estava só estudando, como se eu tivesse parada de alguma forma, né. Sim. E então esses comentários, ao mesmo tempo que me machucavam, era um combustível, assim, eu pensava: "Não, eu quero ultrapassar isso, eu quero mostrar que eu consigo", sabe. Então eu fui usando de uma forma boa isso, sabe. Sim. É, até sob certa lógica, não concordando com a tua família, mas tentando entender para boa parte da galera, já que, por exemplo, ninguém tinha ensino superior ali, depois tu foi fazer cursinho, era um desperdício de tempo e dinheiro, né, para eles, a É, produção deles, né? sim, Então, sim. não era algo e que galera fica, isso é muito importante que vocês que estão nos assistindo se deem conta. A gente tem que romper com algumas estruturas eventualmente. E não é a questão de romper com essas estruturas necessariamente, porque, claro, né, Bussunda da Grazi, daí agora vai fazer medicina, o médico ele consegue um trabalho bom, etc. Mas é o conhecimento em si. A gente É, tem que buscar a ruptura, porque a Grazi, de repente, ela ia ficar lá, não ia fazer uma faculdade conforme algumas pessoas queriam, por pensarem assim, ninguém nunca fez na nossa família. Ela saiu de uma escola pública onde boa parte sim. dos colegas dela acabaram de repente não fazendo, até porque não eram incentivados naquela escola, né? Então é uma questão mais complicada. Mas aí, E eu fui entendendo que esses comentários vinham de um lugar de desconhecimento. Quando eles não entendiam o que eu estava fazendo, então era normal. E aí eu fui começando a administrar melhor o que eu recebia, assim. tu falou que tinham, depois que tu foi fazer cursinho, tinha os familiares teus que não entendiam o que era o cursinho. Não, não entendi o que era o cursinho. Até teve um tio da minha mãe que perguntou: "Mas eu não entendo, a Grazi está estudando e ela não se forma". Mas porque eles não conheciam que tu tinha que se preparar para uma prova, e a minha mãe já estava conhecendo melhor o meio, e aí ela explicava para eles: "Não, ela quer uma prova que é bem concorrida, é como se fosse um concurso, então ela tem que se dedicar bastante para isso, até ela passar". Que legal. E Grazi, Sim, daí tu saiu do ensino médio, que ano que foi? 2010. 2010, saiu 2010, ensino Sim. médio 2011, ficou um tempo parado e entrou na Fiquei biomedicina. um fiquei um semestre parada, estudando só em casa, e Uhum. aí no meio do ano, aquela minha nota anterior, eu consegui uma bolsa em biomedicina. E aí, E aí eu quis entrar para aproveitar cadeiras para odonto. E aí eu fiz o Enem de novo e não atingi a nota da odonto. E aí eu comecei a entender que eu não ia sair do lugar com o estudo que eu estava fazendo em casa, com o estudo que porque hoje em dia tem muito material na internet, tem muito videoaula, mas em 2010 eu não via essa realidade tão presente, assim. 2010, a bem da verdade, não era nada interessante isso, porque Sim, os grandes players que hoje tem na internet, eles começaram por 2011, 12, por aí. sim, Então, aí realmente tu pegou, digamos, a última fase da galera, a último grupo que não tinha material, uma qualidade mínima, sim, né, coisa assim. sim, E aí, em algum momento, tu pensou, vou fazer cursinho, então. Aí tu saiu da tua sim. cidade, né? Como é que foi? Fui Pois é, daí eu tinha uma amiga minha que já tinha ido para Santa Maria fazer cursinho, Uhum. aí eu tive a possibilidade de ir e disse: "Não, é isso aí mesmo que eu vou fazer". Aí fiz um semestral. Aí nesse semestral eu consegui atingir a nota para odonto. Mas aí desde que eu pisei no cursinho,
eu já tinha a ideia no meu coração, assim, de medicina, sabe? Só que eu não admitia, ainda para mim, foi um processo, sabe? Sim. Pois é, é Uhum. interessante, né? Acho que tu foi. É um processo duplo que tu vive aí. É, Primeiro de maturidade, a gente vai sim, mais tempo de vida, mais experiência, mais visões. E quando tu chega no cursinho, que tu chega lá e tu vê que tem uma galera estudando, se preparando, tu tem um direcionamento bacana, sim, acho que daí te dá o estalo que tu diz, eu posso. E aí, é, e aí tu me falou, eu até copiei do João Goulart aqui, o presidente João Goulart, né? Que ele teve um plano trienal, tu teve um plano trienal, uma coisa assim. sim, sim. Eu cheguei, quando eu admiti para mim mesma que eu queria realmente medicina e era isso aí, eu ia enfrentar, né? Eu pensei assim, não, eu vou fazer mais ou menos uns 3 anos de cursinho. Pelas minhas notas anteriores, eu já tinha feito 2 provas do Enem. Então eu pensei assim, não, eu vou ter que refazer meu ensino médio, né? Uhum. Então eu calculei mais ou menos. Isso hoje em dia eu vejo que foi bom, sabe? Porque eu vejo muita gente no cursinho se pressionando, ah, eu tenho que passar em um ano, eu tenho que passar agora. E geralmente essas pessoas ficam mais ansiosas e parece que elas demoram mais para passar. Então, para mim deu certo esse cálculo. E como eu te falei, tu acha que, apesar de não ter um bom exemplo na família, de tipo, eu quero ser que nem o tio o Jorge, sei lá, uma coisa assim, Sim, porque não tinha ninguém para te se inspirar nesse sentido, estudos, mas ao sim. mesmo tempo não tinha uma grande cobrança, né, da É, família, assim, tipo, tá, e agora vai entrar ou não vai entrar? Como é que foi esse ano? Até porque tinha esse tio avô que tu falou aí, ó, é, ele nem sabia o que tu estava fazendo, ele sabia que tu estava em outra cidade sim, e tal. Mas Grazi, aí dentro desse cenário assim, óbvio, tu falou assim, eu sabia que eu ia ter que refazer o ensino médio. É a nível, até para falar para todos vocês, a nível de organização. sim. Não é que tu retomou, eu num ano vou estudar o primeiro ano, no outro o segundo. Não, não, eu Talvez estudei, demorasse tempo para isso, né? eu estudei, eu fiz o semestral e aí no semestral eu tive uma ideia de conteúdos que eu nunca tinha visto na vida no colégio, que eu estava vendo pela primeira vez no cursinho. E Ah, aí isso também me ajudou porque no cursinho eu peguei um amor pelo processo, porque eu entendi assim, eu vou ter tal aula, é uma oportunidade de eu estudar história, de eu estudar geografia, conteúdos que eu nunca tinha visto, né? Então eu comecei a me apegar a isso. Então naquele semestral eu tive ideia do quanto eu não das minhas lacunas, né? E aí no primeiro ano eu estudava todo o conteúdo, eu estudava que eu poderia passar, digamos assim, mas se não acontecesse, eu estaria preparada para fazer outro ano. e aí tu foi fazendo só Enem, eu ia fazendo vestibulares diversos também. Eu fazia das particulares, principalmente no meio do ano, mas eu não passei em nenhuma, nunca passei na particular. E, e aí, mas eu fazia, assim, mas o meu foco principal era o Enem. Sim. E que isso é importante que a gente fale para vocês, ó. A Grazi nunca passou em nenhuma particular. 3 anos fazendo cursinho, fazendo vestibulares e tal, principalmente os do meio do ano, porque Sim. tem muita gente que pensa, mas eu não consigo nem nas particulares. E eu estou dizendo nem nas particulares no sentido assim, ó, que em tese a concorrência é menor, porque visto que Uhum. a gente tem que estar pagando e não é nada barato uma faculdade de É, medicina, né? Então a galera não vai tanto, né? O melhor lugar do mundo para fazer medicina ainda em qualquer federal que é boleto zero, né, Grazi? Mas nossa, e aí a Grazi, vejam só vocês, a Grazi não passou em nenhuma particular. não. Passou de E boa. isso também me desanimava um pouco, sabe, Bustuna? Porque é um negócio que é ego também, né? Tu pensa assim, não, eu passei numa particular, eu tô mais perto de passar em uma federal, ou em... Eu também não pensava tanto na federal quanto pensava em ganhar uma bolsa pelo ProUni, né? Era o meu principal foco, assim. Claro, você tinha a alternativa do ProUni, né? Então as Sim, particulares sempre foram interessantes também para ti por causa disso, né? Oriunda de escola sim, pública e tal, ia conseguir sim, mais facilidade. E, sim. e
E o que tu deixa assim de dica para a galera, assim, tipo, numa trajetória? Quem está começando, vamos supor, tem muita gente que assiste o vídeo e está no terceiro ano, tá? Sim, Está no terceiro ano. A pessoa diz, mas eu estou no terceiro ano, eu fiz o primeiro e o segundo até agora para tirar 5. Pô, sim, tu fez o primeiro, o segundo e o terceiro para tirar 5, né? E é, correu atrás da máquina. Sempre é tempo. sim. Sempre é tempo, sempre é tempo. Eu, eu acho que assim, ó, é algo que tu vai fazer o resto da tua vida, né? Eu sempre pensava isso. Eu quero estar satisfeita, eu quero escolher um curso que eu me sinta completa, assim, né? Então, não importa o tempo que tu for para conseguir isso, sabe? O que importa é tu te dedicar e não olhar muito para o passado, sabe? O que foi, começar de agora em diante, sabe? Foi o que eu fiz. Naquele momento eu tinha oportunidade de fazer o cursinho, foi naquele momento que eu comecei a me dedicar de verdade, assim. E eu acho assim, ó, que eu aproveito, né, da tua fala para tentar ampliar e falar uma coisa assim para a galera. A Grazi, ela conseguiu, digamos, sair da escola sem ter sem ter uma estrutura escolar, digamos, que é a realidade da imensa maioria das pessoas. Sim, Sem ela ter um foco também, né? Porque a Grazi era da festa, a Grazi era da festa, do ensino médio, tá? sim, E tudo, e de um processo de amadurecimento, porque é é, muito a ver com o processo de amadurecimento dela, né? Se a sim, gente vai compreendendo como funcionam as coisas e como que a gente vai compreendendo também como que a gente se insere no mundo. A Grazi, ela conseguiu, sim, né, ter esse estalo, até a Grazi falou, ela não era muito do, por exemplo, matemática, essas coisas, sim, sempre leu bastante, e as pessoas que leem são propensas à reflexão também, tá? Vocês, sim, até vocês sigam, a Grazi está aqui embaixo dela, vou botar no Instagram dela, siga, ela bota uns textos lá, né? sim, sim. Rolê também, foto de viagens, não sei o quê, né? E, e, gente, mas é uma pessoa. E lembrando que as viagens, tudo foi a faculdade que me proporcionou, né? Porque eu cheguei na FURG e tem gente do Brasil todo. Aí depois tu vai visitando teus colegas, né? Ah, Isso é muito bom. Isso muda a tua realidade de alguma forma, né? sim, sim. Ah, Sim. e aí tu criou uma rede pelo Brasil agora. Sim, agora eu tô pelo Brasil. Isso é muito bom. Mas Sim. e essa questão que eu estava comentando, assim, ler, não sei o quê, tu foi É, tendo conhecimento de si, do mundo, e foi amadurecendo. E o importante desse processo, Grazi, é que tu, dentro do teu amadurecimento interno, pessoal, tu conseguiu ir crescendo e entendendo as coisas e soube, ó, se eu quero, eu vou ter que baixar a cabeça, me controlar e fazer. Chegou a sim. começar o quarto ano do cursinho, teu plano trienal, Comecei. né? Teu plano trienal. Eu fiz os 3 anos, aí fiz o Enem. Eram notas boas, mas não eram notas que me deixavam segura para ser aprovada em medicina, né? Então eu fiquei de suplente na FURC. Aí eu comecei o quarto ano, já tinha feito um mês de cursinho, que o cursinho começa antes das aulas, né? E aí, depois que me chamaram na FURC, foi sofrido, foi de um em um na lista da espera. Ô, Grazi, Então eu comecei o quarto ano. eu acho assim, ó, para nossa conversa não ficar muito longa, Sim, a gente pode fazer uma outra conversa sim, sim, para lançar outro dia, que tu desenvolveu assim um conhecimento muito bom, por exemplo, de redação, algumas sim. tudo. Tu podia compartilhar com a galera, né? Acho que nós Não, compartilhe sim, vou ficar vamos bem fazer uma feliz em outra compartilhar. conversa para a Grazi compartilhar essas dicas de estudo. A Grazi, seguido, Sim, participa também com a professora Jandira, né? Jandira. Sim, A gente tem, quem não conhece, tem uma professora que ela é gigante na redação, que é a professora Jandira, e a Grazi sim. é a queridinha da Jandira, né? A Grazi, porque a Grazi É que a Jandira me acompanhou desde o início, né? Ela acompanhou todo o processo. A Jandira foi a primeira pessoa a me falar que eu estava pronta para passar.
porque eu colocava na redação os conteúdos de história, de geografia, de filosofia, então tava tudo ali, né? Sim. Pô, que legal. Mas Uhum. que fique de dica assim pra galera. Vejam vocês, gente, ó. A Grazi, ela vê, a Grazi é muito jovem e ela, não falamos de idade, mas assim, ó, a Grazi ainda parece mais jovem do que ela é, tá? Eu achei que ela tinha 21, 22 no máximo, ela tem um pouquinho mais do que isso, Um pouquinho. mas o fato é, gente, que ela vem de uma época que, por exemplo, vocês que estão nos assistindo já são de um outro momento. Vocês estão no É, YouTube, estão assistindo conteúdos que tem N canais no YouTube, e a Grazi não tinha isso. Então, sim. quando ela começou a tomar consciência de si, que ela podia romper com a realidade dela, que eu acho que é isso que tu fez, né, Grazi? Muito bem, tu rompeu É, com a realidade, ou tu rompeu com aquilo que alguns chamariam de destino, né? Porque tem muita gente que chama sim. a comodidade em que se coloca no mundo de destino. Ah, mas É, meu destino era isso mesmo, ninguém fez faculdade, na minha família eu vim de escola pública, não tinha lá tantos recursos, papapá, e meu destino é esse aqui. E a Grazi, ela foi tomando consciência para romper com o destino dela. sim. Aí ela fez cursinho. Vocês que estão nos assistindo, pode ser que você nem precise ir num cursinho hoje em dia, porque você É. tem N ferramentas, né? E você vive, de repente, uma cidade que está muito longe de outras cidades, de repente não tem um cursinho na cidade, de repente não sei o quê, mas a internet está em todos os lugares, tem N É. plataformas, tem N formas de estudar que não tinha na época da Grazi. E o Enem é uma prova, né, que E o te Enem é uma prova. proporciona muito isso. Vou dizer, talvez se tu fosse tu hoje, talvez através até de internet, coisa e tal, tu desse o estalo um pouquinho, É, né? E talvez tu não precisasse do plano trienal, talvez tu ia é, no primeiro, no segundo ano de sim. preparação, né? Passar, né? É o que eu incentivo já minhas primas mais novas, né? Elas estão no colégio, já vou mandando conteúdo, e enfim, né? Que Sim. elas estudam também em colégio público e vão complementando, né? E agora as tuas primas têm uma coisa fundamental que tu não tinha, É né? o Que exemplo, é a né? família, né? É, Alguém. sim, Tu já pensou que agora tu virou o exemplo olha, olha tua prima Grazi. Olha, sim. ó, Não, isso me deixa muito feliz. te comporta, senão tu não vai ser que nem tua prima. Né? Sim, Grazi. A Grazi É, foi minha aluna um tempo, que é, é uma pessoa muito querida, é uma digital influencer. obrigada. Se a galera segue ela no Instagram, ela faz vídeos, ela dá umas dicas lá, até Sim. esses dias ela estava dando dicas, né? Eu vi teu tutorial de make lá, Grazi. Ah, pronto. Sim. Mas, gente, é uma pessoa que eu convidei ela assim porque sabia da história dela, é uma pessoa leve, Sim. vocês percebem que ela é uma pessoa Uhum. relax, né, de boas, e eu acho que é isso que a gente precisa, tá, gente? Sim. Encontrar equilíbrio, encontrar leveza, encontrar driblar as pressões, né? Driblar a ansiedade que a gente vive também no mundo moderno Sim. e saber que é possível, né, Grace? É possível, é muito possível. Eu vejo, eu escrevi até um texto essa semana que foi um crescimento. Primeiro eu entendi que eu poderia ter uma faculdade, depois eu entendi que eu poderia fazer um cursinho, e foi degrau em degrau, né? Mas deu tudo certo. Que bacana. Esse texto Sim. tu colocou no Instagram essa semana? Coloquei, tá Então, lá. depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo, vão ali no Instagram, tá embaixo dela aparecendo, ó, Sim. arroba Grazipe. Grazip, eu adoro o teu, na verdade é que o Twitter é outra proposta, mas eu gosto do teu user no Twitter, né? Desgraça. Desgraze. Desgraze. Gente, então a Grazi vai voltar em um outro momento aqui, tá? Isso. Hoje ela mostrou que é possível romper com o destino, entre aspas, e no próximo dia que a gente gravar um vídeo, ela vai falar para vocês como fazer para estudar a redação, como
matemática que ela não gostava, como faz, Sim. essas coisas assim, né, Grazi? Uhum. Vamos deixar marcado, Vamos fazer sim. né? Fechou. Obrigada, viu? Eu que queria te agradecer e dizer assim, ó, que é real, assim, ó, para mim é muito bacana eu poder dizer para as pessoas que eu fui teu professor, tá? Oh, É um obrigada. exemplo, assim, e é bacana. E um dia, quando tu Sim. estiver formada, quando tu estiver dando entrevista na TV, né, eu quero dizer, aquela menina foi minha aluna. Olha. Exato. Obrigada, Bussunda. Fico muito feliz. Então tá, um abração, tá, Tá Grazi? bom. E a gente se Outro. encontra aí, tá? Tchau, Bons estudos, pessoal. tchau, gente, até mais. Tchau.